É uma questão do Enem, de que ano? Daqui de 2008. O gráfico modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 km? Aí ele dá um gráfico onde no eixo Y está aí 10 km, né? Variação do espaço aí das posições, e aqui no eixo X o intervalo de tempo, né? Em seguida ele dá umas alternativas aqui. Aí o aluno, caraca, ele deu uns números e nas alternativas aqui ele carroça, semana, carro, dia, caminhada, hora, bicicleta, minuto, avião, segundo. Olha, esse tipo de questão aqui eu acho muito interessante, tá certo? Por quê? Porque é um tipo de questão interessante, professor. Porque ele vai precisar, esse tipo de questão aí, pessoal, ele vai precisa que você que vai resolver, tenha um conhecimento de mundo, né? O Enem gosta desse tipo de questão, tudo bem? Então, beleza. Você, ao olhar para a questão, você fez essa primeira leitura, aqui a gente está estudando agora, tá certo? Então não tem pressa para passar dessa questão. A gente tem de explorar o que a gente pode aprender com ela, tá certo? Então não importa quanto tempo eu vou passar nela. Importa o quanto eu vou extrair dela. Nós estamos estudando. É óbvio que na hora da prova você quer rapidez. Aqui a gente está aprendendo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então, olha o que ele diz aí. Então, ao olhar para esse gráfico, você tem condição de identificar o tipo de movimento. Será que é um movimento uniforme? Será que é um movimento uniformemente variado? Bem, isso aí você vai ter de identificar. Vamos ver, será que eu consigo? Aí você diz, opa, o gráfico da posição, isso aqui é o S, olha, em função do tempo, é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Aí você lá do seu conhecimento de matemática e também da aula de hoje, você diz, opa, qual é o tipo de movimento que a função, a posição em função do tempo, essa função produz, o gráfico é uma reta, o gráfico produzido por ela, uma função do primeiro grau. Aí você diz, o movimento da posição, a função da posição em relação ao tempo tem de ser uma função do primeiro grau. Aí você diz, opa, então essa daqui, S é igual a SO mais VT. Pronto. Então, se foi esse tipo de função que deu origem a esse gráfico, então você já diz, o movimento é um movimento uniforme. Pronto, identificou o movimento. Nice. Aí você já pode dizer, o valor da velocidade aqui é constante, não tem aceleração. Olha o que você já pode dizer só em olhar para o gráfico. Você já pode dizer isso. E isso é importante, né? Você saber disso, né? Então vamos lá. E agora, professor, o que é que ele quer fazer? Olha qual é a pergunta. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e a unidade de tempo, quando são percorridas 10 quilômetros? O que é que eu percebo, que eu percebi durante a minha vida aí como professor? Que tem muita gente, pessoal, que não tem noção do que é 1 metro. Você está perguntando aí, meu amigo, pergunta seus amigos aí, seus parentes, 1 metro é de onde até onde? Faça essa pergunta assim, bem coloquial mesmo. 1 metro, de onde até onde? Tem gente que não sabe usar o corpo para dizer 1 metro é mais ou menos isso. Por exemplo, 1 metro é mais ou menos isso aqui. Tem gente que não sabe fazer essa relação. Isso é importante para a nossa vida, no dia a dia, é importante. Saber o que é 30 centímetros, 10, 20, 40. Isso é importante, por várias vezes a gente precisa disso aqui na vida, certo? Você vai comprar uma peça de alguma coisa, é 70 centímetros. Aí o cara, 70 centímetros. Aí ele não sabe fazer essa relação com o corpo dele. Ora, se o cara não sabe fazer isso com o corpo dele, imagina assim, 1 quilômetro é mais ou menos que distância. Aí ele começa a pensar no mundo dele. Da minha casa até a escola, dá quantos quilômetros? Será que dá 1 quilômetro? Dá mais, dá menos? Então, o que é que eu recomendo para vocês? Principalmente você que é estudante e vai fazer prova do Enem, você tem que ter uma noção espacial aí da sua vida, tá certo? De onde você mora. Procure saber, por exemplo, quantos quilômetros é da sua casa para a escola.
quantos metros ou quantos quilômetros é da sua casa para o supermercado que seus pais frequentam muito. Procure saber isso daí. Que aí você tem uma noção melhor, tá certo? Porque eu estou dizendo que se você soubesse disso daqui, nessa questão, você ia resolver essa questão com facilidade. É um movimento uniforme. Olha qual é a minha estratégia aqui, pessoal. Ó. Se você observar aqui, isso daqui, esse gráfico, vem até 10 quilômetros. Né? 10 quilômetros. 10 quilômetros, ao menos aqui. O 2, ele está abaixo de 10 quilômetros. Mas veja, como você pode resolver isso aqui com aproximação? Você poderia dizer que isso aqui, bem, você pode dizer que 2 unidades de tempo aqui, que você não sabe qual é a unidade de tempo, ele disse que era só o tempo, ele não falou ainda a unidade de tempo. Então, esse objeto e essa pessoa se movimentou 10 quilômetros em aproximadamente 2 unidades de tempo, que eu ainda não sei, tá certo? Mas como é um movimento uniforme, você pode dizer que a velocidade é ΔS por ΔT. Sabendo disso, você ainda poderia dizer assim, ó, que a velocidade aqui, ΔS aqui, ele vai percorrer aqui 10 quilômetros, em aproximadamente 2 horas, 2 dias, 2 semanas, não sei, ele não disse ainda, né? As alternativas vão dar essas opções a gente, né? Elas vão dar as opções. Então, em 2 unidades de tempo, UT, unidade de tempo. Então, isso aqui você ainda poderia dizer o seguinte, a velocidade, ó, 10 por 2, 5 quilômetros, unidade de tempo, beleza? Então a velocidade é 5 km pela unidade de tempo. Por semana? Não sei. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui ó, ele vai dando carroça, 1 semana. Carro, 1 dia. Caminhada, 1 hora. Hora, né? Na verdade, bicicleta, minuto e avião, segundo. Então, para percorrer esses 2 quilômetros, pessoal, esses 2 quilômetros, estou falando de uma pessoa, né? O gráfico modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo, né? A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como ele se desloca. Então, essa escala de tempo aqui no eixo das abscissas vai depender da maneira com que ele se desloca. Estou falando de uma pessoa, então você começa a pensar no dia a dia. Bem, vamos analisar isso daqui. Por exemplo, se for, vamos analisar a letra A. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Ainda não. Vamos lá, terminar. Vamos analisar a letra A. Vamos dizer que essa pessoa andou aí de carroça, foi por semana. Então, se for por semana o tempo, aqui seria 1 semana. E aqui seria 2 semanas. Tá certo? Se fosse assim. Se fosse, por exemplo, o carro, aqui seria dia. 1 dia, 2 dias. Se fosse uma caminhada, 1 hora, 2 horas. Bicicleta, 1 minuto, 2 minutos. E avião, 1 segundo, 2 segundos. Vamos lá. A pessoa está se movimentando 5 km por unidade de tempo. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui eu estou aqui na cidade de Natal, né? Aqui é a capital do Rio Grande do Norte. Aí eu peguei 2 pontos de referência bem conhecidos aqui. 2 shoppings, o Natal Shopping e o Midway. Então, eu sei esses pontos de referência. Eu sei quanto é. Então, Natal Shopping. Eu vou fazer até aqui do lado, para não fugir muito. A distância entre o Natal Shopping e o Midway, essa distância aqui, é aproximadamente 4,5 km. Tá certo? Essa distância entre esses 2 shoppings é aproximadamente 4,5 km. Olha aí, para resolver essa questão, eu peguei um referencial local aqui da minha cidade, que faz parte do meu dia a dia. Com essa informação, você ia responder. Então, faça você aí essa reflexão assim. Encontre um referencial local aí na sua cidade, que dê aproximadamente 5 km. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Porque mais ou menos em 1 unidade de tempo, ele se deslocou aproximadamente 5 km. É aproximadamente isso, né? Aí, com isso, eu já consigo matar algumas questões. Por exemplo, se for de carroça, o tempo vai ser em semana. Aí olha, será que uma carroça saindo aqui do Natal Shopping para ir ao Midway vai gastar 1 semana
uma semana. Ou seja, será que uma carroça, que é um meio de transporte lento, mas será que ela gasta uma semana para percorrer aproximadamente 5 quilômetros? Não. É um absurdo isso, né? Só se o bichinho lá do burrinho estiver doente, né? Parando demais, né? Mas no normal, o burrinho pode ir na velocidade dele lá, que ele jamais vai passar uma semana para percorrer 5 quilômetros, que é o que o gráfico está dizendo aqui. Olha. Se você escolher a carroça, você está dizendo que a carroça vai passar uma semana aproximadamente para percorrer 5 quilômetros. Aí eu trazendo para o meu referencial, eu vou ver que isso é um absurdo. Eu fico pensando, meu amigo aqui do Natal Shopping até o Midway, uma carroça vai passar uma semana fazendo esse trajeto? Impossível. Não é a letra A. Pronto. Veja, se você conseguir fazer, você conseguir lembrar de uma referência mais ou menos disso, aí você tem mais ou menos uma noção, né? Aí você consegue resolver. Claro, quem tem noção de quilometragem, eu sei o que é 1 quilômetro, eu sei o que é 5 quilômetros, não precisava desse referencial local. O referencial local ajuda. Vamos pensar no carro. No carro agora. Se for o carro, o tempo vai ser em dia. Então, o que é que esse gráfico estaria dizendo? Ó? Junto com essa informação da letra B. Se for de carro, o tempo aqui vai ser em dia. Então, um carro, ele demora um dia para percorrer 5 quilômetros? Por exemplo, imagine só você aqui do Natal Shopping até o Midway de carro, passar um dia para chegar do Natal Shopping até o Midway. Também é absurdo, né? Estou usando meu referencial local, fica fácil ver que é absurdo. Então, por isso que não se lê a letra B. Caminhada e hora. Agora, se for caminhada e hora, a letra C, vamos dizer, caminhada e hora. Vamos ver. Então, o tempo aqui seria hora. Então, tem sentido dizer que em uma hora é possível uma pessoa caminhar aproximadamente 5 quilômetros? Tem sentido? Quem caminha no dia a dia é fácil identificar isso. Quem não faz esse tipo de caminhada, aí ó, trazendo para o meu referencial local. Se eu ficasse pensando assim, será que em uma hora eu saindo do Natal Shopping eu chegaria no Midway? Sim. Muito provável. Isso é bem possível de ser feito, tá certo? Você em uma hora sair daqui do Natal Shopping e chegar lá no Midway. Ou seja, caminhar 5 quilômetros. Né? Isso é uma aproximação, né, que eu estou fazendo. Aproximação. Não fica um negócio absurdo, né? Então, provavelmente a letra C, mas vamos analisar as outras. Vamos analisar. Bicicleta por minuto. Olha aí, se você escolher a bicicleta, ele está dizendo aqui no gráfico, vai ser minuto, né? Será que você de bicicleta, em 1 minuto, você anda 5 km? 1 minuto, 5 km? Caraca! Trazendo como referencial local de novo. Será que em 1 minuto eu saio de bicicleta aqui, eu saio do Natal Shopping, eu chego no Midway em 1 minuto? É a bala, é? Não, impossível, né? Então, também não é a letra D, né? E a letra E, avião e segundo. Aí isso aqui já foge um pouco, né? Da sua percepção diária. Avião, segundo. E o avião é rápido, professor. Será que um avião em 1 segundo, será que ele não viajaria a distância de 5 quilômetros? Aí, claro, você sabe a velocidade de um avião, em média, velocidade assim, uma noção, que varia de quanto até quanto. Você sabe essa velocidade, mais ou menos? Não, professor, não sei. Nunca parei para me fazer essa pergunta. Qual a velocidade de um avião? Sim, mas você não precisa saber disso. Por que você não precisa saber disso? Porque você pode pegar outra referência. Qual referência? Você vai fazer Enem. Então tem uma coisa que você tem a obrigação de saber. Qual? A velocidade do som. Pessoal, a velocidade do som, ela é aproximadamente 340 metros por segundo. Aqui é um referencial, outro referencial que eu estou utilizando para você eliminar a letra E. Veja. Professor, por que você está utilizando a velocidade do som? Veja bem. Os aviões comerciais, esses aviões assim que levam você para um lugar, para outros, aviões em geral, eles não são aviões que viajam à velocidade do som, ou seja, ou superior à velocidade do som, ou seja, eles não são aviões supersônicos. Então eu vou pegar esse referencial, eu vou pegar o som. A velocidade do som, eu sou estudante que vou fazer Enem, então eu tenho a obrigação de saber a velocidade aproximada ali, a velocidade do som. Aí veja, se você tiver um avião
que viaja à velocidade do som, ou seja, um avião ou superior a ela, um avião supersônico, em 1 segundo, esse avião ia percorrer 340 metros. Veja, um avião supersônico, em 1 segundo, viaja 340 metros. Então, se você olhar aqui para o gráfico, se você escolhesse a letra E, você estaria dizendo que o avião, em 1 segundo, ia percorrer 5 quilômetros, o que seria um absurdo. O que seria um absurdo. Então, realmente, não é a letra E.